Mônica, boa noite. Foi a primeira a entrar, hein? Amém. Sebastiana. Ou não, eu tive a impressão que eu vi o nome da Sebastiana também, mas eu acho que a Maria Perencini, boa noite. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, mais uma vez, pela presença do nosso Senhor Jesus, estamos aqui reunidos. Gabriel, seja bem-vindo, boa noite, irmão. Em nome do Senhor, né? Almejando a presença dEle cada dia mais em nossas vidas, recebendo dEle a graça, recebendo dEle a misericórdia. Boa noite, Maria. Amém. Para que possamos ter vitória em nossas vidas, encontrarmos... eu tô ficando admirado. Obrigado aí, viu, pela presença, graças a Deus, né? Ah, sim, então, a Sebastiana, né, também foi, acho que foi a segunda a entrar. Amém, irmãos, eu fico muito feliz, tá? Cada vez que eu vejo os irmãos aqui é um motivo de alegria, né? E nessa noite temos também uma palavra maravilhosa da parte do Senhor, creio que vocês vão gostar, né? Creio que vai ser muito abençoado. Amém, Cleonice, seja bem-vinda, Pai do Senhor. Graças a Deus. Eu creio que vai ser uma palavra maravilhosa para nós, da parte do Senhor. Você vai ver aí algumas coisas que talvez você nunca tenha visto, né, na palavra de Deus, assim, da forma como eu vou te mostrar. E eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas nessa noite. Tenho recebido testemunho, irmãos, maravilhosos. Tenho recebido pedido de ajuda, né, de pessoas no particular. Tenho conversado com algumas pessoas. Deus tem feito algo maravilhoso. Agradeço as orações dos irmãos aí por mim. Eu sei que tem irmãos que oram por mim, né? Agradeço as curtidas, os compartilhamentos. Agradeço aí tudo que os irmãos têm feito em favor desta obra. E vocês são igualmente abençoados junto comigo, tá? Porque esse ministério é do Senhor. O Senhor me deu convicção no meu coração que eu ainda vou falar para o Brasil inteiro. E isso já está acontecendo de certa forma, né? Mas ainda vou falar presencialmente para muitas pessoas em nome de Jesus. Eu creio. Amados, e aí vocês estão junto comigo nessa bênção, né? A palavra do Senhor maravilhosa, né? O texto que a gente vai mencionar está no Salmo 113, versículo 9. Mas eu quero também colocar alguns versículos antes aqui. Eu citei para dar o título, né? Mas eu quero, a partir do versículo 5 do Salmo 113, né? Eu quero fazer algumas colocações e quero pedir ao Senhor nesse momento que dê para você um tal entendimento que você nunca mais seja a mesma pessoa, que você tenha uma visão cada vez mais forte, mais clara. Rosiane, boa noite. Leonardo, a paz, boa noite, seja bem-vindo, todos vocês. Que você nunca mais, que você, ao sair dessa live, você pensa assim, valeu a pena participar, porque o Senhor falou comigo. Eu tenho certeza no meu coração que você vai ser abençoado, que você, minha irmã, vai ser abençoada nessa noite, porque o Senhor está entre nós. Olha, só o desejo, né? Só o desejo que eu vejo em muitos de vocês de estarmos juntos aqui, né? Aguardando esse momento. Eu fiquei feliz quando eu vi aí a Mônica, né, entrar logo na hora que eu abri, logo em seguida a Sebastiana, as irmãs aí, as mulheres estão dando um coro aí nos homens, né? Não porque, tipo assim, né, achar que eu sou grande personagem, mas eu vejo o amor de vocês pela palavra de Deus. E isso é um sinal claro, né, de que Deus tem algo grandioso para nós, eu creio nisso. Amém? Amém, Maria. Então, pessoal, nós pedimos nesse momento ao Espírito Santo que sonde o nosso coração, né, vê se há em nós algum caminho mau, algum olhar tenebroso, se há em nós algum pensamento obscuro, se há em nós algum medo, alguma tristeza, e tudo seja lançado por terra nesse momento. Em nome de Jesus, tá? Caia por terra toda a carne agora, todo o ego,
tudo aquilo que procede, né, da nossa mente natural, nós deixamos todo o raciocínio, todo o intelecto de lado e nos entregamos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo fale conosco poderosamente. Entregamos a morte para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Trazemos a nossa mente agora prisioneira, né, cativa à obediência de Cristo em nome de Jesus. Olha só, amados, a palavra de Deus aqui no Salmo 113, no versículo 5, ela pergunta para nós: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Quando se fala, né, do Senhor habitar nas alturas, é uma forma de dizer o quê? Que o Senhor, ele tem padrões elevados de vida para nós. Oi, Rainaldo. Boa noite, a paz. Quando fala de alturas, é lógico que o Senhor habita, né, em todos os lugares. Então, para Deus não existe altura, não existe profundidade que Ele não possa alcançar. Mas por que se fala alturas? Porque se fala da questão da dimensão espiritual que é muito superior à dimensão natural. É como se a gente tivesse uma linha, né? Aqui embaixo está o plano material, está o universo, e aqui está o plano espiritual. O Senhor, ele é da natureza espiritual, mas ele, por ser o Criador, né, ele penetra ambos os mundos. Ele tem acesso, né, da mesma forma que ele tem acesso a qualquer dos seus anjos, ele tem acesso também ao menor dos átomos que está na Terra ou em qualquer lugar do universo. O Senhor conhece os elementos da natureza, foi Ele que estruturou o átomo, foi Ele que estruturou a célula dos corpos, né, dos homens, dos animais. Ele conhece toda a genética. Ele conhece o algoritmo aqui da plataforma melhor do que os criadores do algoritmo, porque foi Ele que criou o algoritmo. E se Ele quiser, pelo seu poder, trazer 1000 pessoas aqui nessa live, Ele traz. Porém, nós sabemos que o Senhor age de uma forma que nós ficamos como que, expliquei ontem, né? Como se tivessem duas forças prensando a gente. Uma para manter a nossa humildade, para manter a nossa, né, para a gente não querer ir além do que convém naquele momento. E a outra nos pressionando, nos buscando para cima para que a gente esteja sempre buscando o Senhor. Então toda circunstância que acontece na nossa vida, boa ou ruim, vem do Senhor. E eu vou deixar claro isso para você nessa noite. A gente já tem falado sobre isso. Essa noite você vai entender claramente esse mistério e você vai ver que a partir de agora vai ser muito mais fácil para você ter vitória sobre o pecado na sua vida. Você só não vai vencer se você não quiser, tá? Veja bem, quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Foi o que eu acabei de falar. Quando se fala dos céus, está falando da dimensão espiritual onde Deus habita. Quando se fala da terra, está falando do universo todo, né? Porém, a Bíblia fala da terra porque a terra é o lugar onde habitam os seres humanos. Então Deus não está preocupado com o resto do universo. Simplesmente veio. Não, mas eu te chamei de mulher ou Rainal? É Rainal, não é? Vocês arrumam uns nomes meio complicados para colocar e dificulta para a gente. Rainal VF. Eu não sei, né, de como te chamar, se você quiser dizer aí. Bom, olha só, pessoal, aí no versículo 7, depois desse preâmbulo, né, diz assim, olha, ele levanta do pó o pobre e do monturo levanta o necessitado para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Aqui nós temos que entender, pessoal, que o pobre e necessitado aqui não é necessariamente o pobre de dinheiro, tá? Embora é mais chance de que o pobre financeiramente
tenha um encontro real com Deus. Porque para ele é mais difícil confiar nas suas riquezas, nos seus bens. Nós sabemos que o ser humano tem uma grande facilidade para ser apegado aos bens materiais. Então, se ele tem dinheiro, ele tem uma grande tentação de se apegar ao dinheiro, né? De se apegar a valores monetários, se apegar a bens, né? Imóveis. E se ele se apega, ele se desliga do Senhor. Não, não, não. Essa palavra é para todo mundo, né? Eu falei que eu agradeci as irmãs que entraram aí, porque no início entrou quase que só mulheres. Foi isso, entendeu, Reinaldo? Depois que você entrou. Aí eu já estava falando. O texto veio à sua mente, amém. Amém. Então veja bem, o Senhor levanta o pobre do pó. O pó, quando a Bíblia fala de pó, está falando o quê? Da terra e do pecado, tá? Né? Quando o homem pecou, a Bíblia diz: tu és pó e ao pó tornarás. É, exatamente, Mônica. Mas, olha só, tu és pó e ao pó tornarás. Então, quando fala que o Senhor levanta do pó, o Senhor é o único que pode levantar você do pecado, levantar você de uma condição caída, pecaminosa, certo? Oi, Renato, boa noite, irmão. Pai do Senhor, seja bem-vindo. Toda a felicidade que você poderia ter nesse mundo, Analice, Pai do Senhor, querido, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Paz, irmão. Toda a felicidade que você pode ter nesse mundo, pessoal, ela não se compara à felicidade que você tem quando você tem uma fé ativa, viva. Todo bem que nós podemos receber de Deus, o verdadeiro bem, amém, ele vem por meio da fé. Sabe por quê? Porque os bens materiais, eles são da primeira criação. Veja bem, guarda esse princípio aí no seu coração. Os bens materiais, inclusive, né, a capacidade de dar à luz filhos, são promessas, são bênçãos da primeira criação, lá no Éden. O Senhor disse lá, né, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas por que acontece, por exemplo, a questão da pobreza? Por que algumas pessoas são tão pobres e outras são tão ricas? É lógico que, numa primeira análise, a gente pode dizer, porque uns trabalham muito, ou então roubam muito e outros não têm nada. Mas não, eu quero te dizer nessa noite que Deus, na sua sabedoria, Ele fez cada um na sua condição, porque o nome dele vai ser glorificado em todas as condições, quaisquer que sejam. Então, se Deus faz uma pessoa nascer cega, se Deus faz uma pessoa nascer com um problema, né, físico em qualquer parte do corpo, se Deus faz uma mulher nascer estéril ou ficar estéril, exatamente, Gabriel. Se Deus faz você nascer rico, pobre, branco, preto, bonito, feio, né? Tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. Tanto que, né, quando o cego de nascença foi perguntado lá, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus não acreditava em reencarnação, né? Então ele falou, nem este pecou e nem seus pais pecaram. É isso mesmo, Gabriel. Se os seus pais pecaram, né, não foi por isso que aquele homem nasceu cego. Agora, como Deus tem uma história, pessoal, de bênção para cada um de nós, Deus tem uma trilha de vitória, e essa vitória vem por uma superação da nossa condição, seja ela qual for,
então o Senhor é glorificado nas nossas limitações. Então aquele homem nasceu cego, e quando perguntaram, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi para que nele se manifeste as obras de Deus. É lógico, irmãos, nós não sabemos por quê. Oi, Martim, boa noite, graças a Deus. User, é pecado mulher usar calça comprida? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Oi, Mateus, paz do Senhor Jesus, irmão. Amém. Então, pessoal, Deus vai ser glorificado na condição que você foi colocado. A condição física, a condição social, financeira, enfim, tudo o que você nasceu, tudo o que você passou na sua vida, na sua infância. Quando você vem a Deus, o Senhor vai ser glorificado em fazer de você uma outra história. É verdade, Mônica. O Senhor vai ser glorificado em fazer de você uma nova história. Sabe por quê, irmãos? Olha só, Deus fez o homem reto. Deus fez tudo perfeito. Mas o homem foi lá e tentou dar o golpe, né? Tentou governar a criação por sua conta própria. Imediatamente, a partir do momento que o pecado entra no mundo, o que acontece? Surgem as injustiças, surgem as doenças, surge a morte, o sofrimento, surge, né, os conflitos familiares, interpessoais. Isso tudo acontece por causa do pecado. Deus já sabia que isso ia acontecer? É claro que sabia. Então, Deus, é como se Deus pensasse assim, olha, já que o homem vai pecar e ele vai... Não, Polo, não é não. Se a pessoa se a pessoa não ficar abrasada, né, se a pessoa não ficar assim, se isso não for por um trauma, se não for realmente por um medo, se for uma coisa voluntária, não é pecado não, tá? A Bíblia fala que há eunucos, né, que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Mas veja bem, pessoal, então o Senhor, sabendo que o pecado ia deturpar todo o curso da natureza, ele então, na sua infinita sabedoria, ele permite que num primeiro momento, essa criação que o homem tomou por usurpação, ela seja distorcida, ela seja maculada pelo pecado do próprio homem, e ele já previu tudo o que podia acontecer. Então, a partir dali, iriam nascer pessoas com problemas de saúde, pessoas cegas, pessoas coxas. Ia nascer pessoas com uma natureza teimosa, cabeça dura. Gabriel, aí sim, ué. Aí sim, celibato contra a vontade é pecado. Depois você lê lá 1 Timóteo 4, versículos 1 ali a 3, mais ou menos. Você vai ver lá que nos últimos tempos virão homens ímpios proibindo o casamento. São doutrinas de demônios. Né? Proibir o casamento é doutrina de demônio. Foi Paulo que falou lá para Timóteo, não fui eu, né? Acho que está em 1 Timóteo capítulo 4. Ele ainda fala assim, mas o Espírito expressamente diz. Bom, pessoal, então a gente vê que pelo pecado, por causa do pecado, não que Deus perdesse o controle, muito pelo contrário, Deus vai usar essa situação para que aqueles que vão nascer com esses problemas, que vai nascer às vezes numa família briguenta, numa família de bêbados, numa família de prostitutas, de prostitutos, né? Numa família de macumbeiros, de cachaceiros, enfim, o Senhor vai usar isso para quê? Quando Ele chama, na medida que Ele chama você,
Ele quer te dar a fé completa e reverter esse quadro e fazer de você uma pessoa única, especial. Mas a sua missão na Terra... Amém, Cleonice. Eu falei, só repetir para você pegar aqui, porque é importante isso aqui. Quando Deus viu que o pecado se instalou na Terra, né? É lógico que ele não perdeu o controle, ele sabia. Então ele permitiu que as pessoas que nascessem em várias condições decorrentes, né, do pecado, da maldição, da lei, essas pessoas que nasceram cegas, nasceram aleijadas, nasceram num ambiente familiar complicado, né, uma família às vezes de gente bêbada, uma família de gente fofoqueira, uma família de gente soberba, uma família, enfim, todo tipo de problema que nós temos e dos quais nós às vezes reclamamos, né? Ah, minha família era assim, meu pai não me deu atenção, minha mãe não sei o que, me abandonou. Tudo isso está no controle de Deus, porque o trabalho de Deus agora vai ser o quê? Colocar a segunda criação em Cristo, os novos céus e nova terra sobre a sua cabeça, para que você abrace essa segunda dimensão, essa nova dimensão, e você seja glorificado superando todas as dificuldades. E não pense que o seu caso é impossível ou é diferente de ninguém. Você nem é pior nem melhor do que ninguém. Só há diferenças de ministérios, tá? Oi, Cleusa, boa noite. Só há diferença, pessoal, de situações quando você permitir pela fé que Deus reverta todas as suas dores. Você vai ser como uma estrela que vai brilhar no firmamento eternamente. Vocês estão entendendo o mistério? Isso aqui é coisa grande, pessoal. Isso é assunto para crente mesmo, não é para brincar, não. Eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque eu me gasto aqui orando, estudando a palavra. Eu quero ver todo mundo feliz nessa noite, todo mundo abençoado. Eu tenho certeza, se você ficar ligado no mistério, aí vocês vão me agradecer depois, assim, né? Eu quero que agradeça ao Senhor, mas vocês vão falar, puxa, irmão, Deus te usou. Amém? Então, olha só, a segunda criação, ela vem, pessoal, ela vem como uma chuva sobre a velha criação. O Senhor vem com sua virtude do alto e Ele vai usar as suas dores para transformar você num vaso de honra, uma estrela que vai brilhar eternamente no firmamento. Daniel falou isso, ele falou assim, os que praticarem a justiça e que a muitos tirarem, né, das trevas, a ensinarem a muitos, resplandecerão para sempre como luzeiros no firmamento. Agora, como que você vai virar essa estrela brilhante? Quando você aceitar exatamente a sua condição que Deus te colocou, tá? Vamos supor, vou pegar um exemplo bem grave aqui. A pessoa nasceu com um problema físico, o pai morreu, a mãe morreu no parto, a criança foi para um orfanato, foi criada lá por uma pessoa que batia na criança. Estou pegando um caso bem tenebroso, tá, irmãos? Foi violentada, viu seus irmãos sendo vendidos, cada um para uma família, né? Adotado, cada um para uma família, ficou sem ninguém, passou uma infância infeliz, chorando. Aí um dia essa pessoa ouve falar de Jesus. O que vai acontecer? Se essa pessoa, pela fé, ela entendeu o mistério de que Deus vai usar toda aquela dor para transformá-la numa pessoa gigante na fé, porque se ela superar tudo isso, ela vai cumprir o ministério específico dela. Ela vai ser uma grande alma na presença de Deus. Ela vai ser um vaso poderoso nas mãos do Senhor. Então, qual é a receita? É ela parar de murmurar, parar de reclamar da sua condição
e começar a desenvolver, né, amadurecer a sua fé, buscando entendimento, buscando consolo de Deus somente na palavra e na oração. Não ficar buscando consolo das pessoas, não ficar desejando que as pessoas tenham pena de você, não ficar desejando que as pessoas olhem para você e falem: nossa, tadinha, ela é tão sofrida, ele é tão sofrido, né? E você fala: amém, né? Aquele amém de bezerro manco. Então olha aqui, ó, o Senhor tira do pó o pobre e do monturo o necessitado. Pobre aqui, pessoal, é principalmente pobre da graça, do amor de Deus. Pobre na fé. Se você for pobre na fé, você vai ser uma pessoa miserável o resto da vida. Você pode não ter um centavo no bolso. Se você tiver na fé, você está feliz. E eu falo de experiência própria. A minha vida foi muito difícil. A minha infância foi um terror. Mas o Senhor tem me feito superar todos os obstáculos. Depois que eu parei de cochear entre dois pensamentos. Não é depois que eu converti, não. Que eu me converti, mas eu carregava, né, medo, trauma. Eu carregava uma certa ira, né? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Então, Maria, então Deus vai falar poderosamente. Já está falando, né, com você. Quanto mais difícil for a sua vida, mais inclusive você vai entender a mensagem de hoje. Então, meus irmãos, eu por causa da minha ignorância, e isso também estava no controle do Senhor, tá? O Senhor não pode te revelar a verdade toda de uma vez, senão você pira. Então Ele tem que deixar você buscar, Ele deixa você ter sede, Ele deixa você muitas vezes chegar perto do desespero. Se for preciso, né? É lógico que se você começar a buscar, você não precisa chegar ao limite do desespero. Amém, Cleonice? Glória a Deus. Mas se você ainda não acordou para a importância da fé em Deus, a fé pura, genuína, madura, se você ainda não acordou, Deus poderá permitir você chegar no fundo do poço para depois você tomar atitude. Mas nessa noite eu vou te dar algumas dicas que você não vai precisar. Você vai começar de onde você está agora. Você não precisa descer mais. Por quê? Você vai entender que não tem buraco, não tem poço mais fundo do que uma alma sem fé. Você pode estar aí agora nadando no dinheiro, você pode estar rico. Se você não tem a fé bíblica, a fé cristã, se você não tem a fé genuína, você está no pior abismo que uma alma poderia estar. Você não tem paz, não tem felicidade, não tem sossego. Então o que você tem que fazer? Você tem que madurar sua fé, amadurecer sua fé. E isso eu custei para entender, é você que tem que fazer, pessoal. Sabe por que Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar? Porque o grão de mostarda, ele vai crescer à medida que der água para ele, que der terra para ele, uma boa terra. Então o seu coração é a terra. Você tem que cultivar, você tem que adubar essa terra. Você tem que colocar nutrientes nessa terra. Você tem que mudar a sua intenção, você tem que tomar uma decisão de ter uma intenção limpa, reta para com Deus. E não viver do jeitinho brasileiro, sempre fazendo um cambalacho. Você tem que todos os dias consagrar a sua boca, os seus olhos, os seus ouvidos ao Senhor. Porque se a gente não vigiar, a carne sempre vai se levantar. Mas à medida que você busca, coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida e começa a clamar, começa a orar mesmo, começa a entender a palavra,
e começa a desenvolver a fé, cada vez que você renuncia ao pecado, você fortalece a sua fé. Você se sente, né, capaz. Poxa, eu venci esse pecado. Não pelas obras da lei, não é para ser salvo, não. Você já é salva, você já é salvo, se você crê no Senhor Jesus. Mas você, sem a fé ativada, sem você amadurecer sua fé, sem você fazer esse grão de mostarda crescer, que é a fé, você jamais vai ter alegria plena. Você pode até ficar aí, né, mendigando algumas bênçãos. Ah, o Senhor me abriu uma porta de emprego. Amém, ótimo, isso é bom, é uma bênção. Mas é migalha perto do que Deus quer fazer dentro do seu coração. É migalha. Esses milagres, quando você recebe uma bênção, é muito bom. Mas o maior milagre, pessoal, é quando a sua fé é ativada, quando você fala assim, Senhor, eis-me aqui, né? Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais infinitamente além do que eu possa pedir ou pensar. Mas eu decido renunciar às minhas vontades, Senhor, e deixar o Senhor cumprir o teu plano em mim. Então, se eu tiver que ser pobre o resto da vida, se eu tiver que vender almoço para comprar janta o resto da vida, mas eu tiver na fé, o Senhor sabe por que eu tenho que passar por isso. É o Senhor que vai me moldar e vai me colocar na posição que o Senhor quer. Aí, irmãos, aí você vai ter uma surpresa. Quando você aceitar a correção e a limitação que Deus impôs para você, sem se comparar com os outros, sem invejar os outros, porque o que importa é você superar a si mesma, a si mesmo. O que importa diante de Deus não é você ser melhor do que fulano, beltrano. Isso aí é pecado, isso aí é abominação. O que importa diante de Deus é você superar os seus limites, aquilo que Deus permitiu você nascer. Se a criança nasceu com um problema físico, nasceu lá com, né, uma atrofia muscular, nasceu com uma cegueira. Amém, Lilinha. Deus te abençoe. Você tem problema de esterilidade? Lilinha, fala para nós aí, você tem esse problema? Você ou seu esposo? Enquanto ela responde, ou não sei se vai responder, eu vou continuar aqui. Então, pessoal, nós temos que abraçar, né, a nossa cruz. Nós temos que abraçar aquilo que Deus nos deu, a condição que Deus nos deu. Se você nasceu numa família traumática, numa família de gente que bebia e te batia, se o seu pai te espancava quando você era criança, o Senhor usou tudo isso para trazer você a Jesus, ou para levar você a invocar o nome dele. E a partir do momento que você vem, você abraça uma nova dimensão. O céu, ele desce até você, ele entra em você. Então agora você não vai mais ficar olhando para a sua condição pecaminosa. Você não vai ficar olhando para o que você é em si mesma ou em si mesmo, mas no que Deus quer fazer em você. Mas você tem que aceitar a plena vontade de Deus. Abraçar e entender, Senhor, foi o Senhor que me fez nascer com esse problema. Foi o Senhor que me fez nascer numa família de bêbados. Foi o Senhor que me fez nascer numa família de drogados, de adúlteros, de prostitutas. Foi o Senhor. Pois é, a Lilinha não quis responder, não sei nem se ela me ouviu falar, né? Foi Deus, irmãos,
Sabe por quê? Porque o pecado veio pela vontade do homem. E as consequências do pecado são físicas, são desse mundo, ele obedece às leis desse mundo. Então, tudo que você colheu de ruim na sua família foi uma decorrência da distorção desse mundo, distorção das leis desse mundo. Houve uma espécie de caos, entendeu? Um caos por causa da quebra das leis que foram feitas para governar a terra. Todas as leis que a gente tem na terra foram feitas para o bem, mas o pecado ele alterou tudo. Alterou a química dos rios, das florestas, né, queimadas, o uso de drogas, bebidas. O irmão Edir Macedo, a gente tem que desafiar Deus aí, Deus, obrigação. Não, não é assim não, você sabe que não é, né, Sebastião? Mas olha só, então pessoal, você nasceu naquela condição X porque o pecado que vem lá de trás, né, distorceu tudo isso. De repente, vou falar uma coisa, não é para você desesperar, não, é para te dar alegria se você entender o que eu vou falar. De repente a gente tem na Bíblia algumas pessoas que foram amaldiçoadas, como Caim, por exemplo. De repente, alguns de nós que está nessa live aqui, se for analisar, a gente é descendente de Caim lá atrás. Aí eu te pergunto, então o meu caso, vamos supor que eu fosse um descendente de Caim. O meu caso é um caso perdido? Não. Por quê? Porque o filho não levará a iniquidade do pai e nem o pai a iniquidade do filho. Agora, o Senhor, ele é glorificado em visitar aqueles que estão caídos e tirá-los dessa dimensão de corrupção da terra. Não quer dizer, claro, né, não quer dizer que todo mundo que vier a Jesus vai ser curado de todo mal, vai ser completamente, né, transformado. Não quer dizer isso. Mas isso pode acontecer também. Depende da sua fé e depende do propósito de Deus, depende de como você conduz a sua vida. Exatamente, exatamente. Não, gente, mas olha só, cuidado aí, não vamos embarcar em certas ideias, não, senão a gente perde o raciocínio aqui. Até eu me perco, se eu ficar lendo coisa muito diferente aí. Não, então, Gabriel, no caso de Caim, eu não posso te falar especificamente, a gente não pode julgar ninguém assim, né? Salvação, se a pessoa foi salva ou não. A Bíblia não dá base para crer que ele foi salvo, mas também não dá base para crer que ele não foi salvo. Ele pode ter sido amaldiçoado aqui na terra, entendeu? Porque Deus é grande em misericórdia, né? O maior pecado foi o de Adão, e Adão, Deus fez túnica de peles e vestiu ele e sua mulher. O problema é que nós fomos educados, pessoal, para ter uma atitude muito vitimista na vida. O brasileiro, né, em especial, e é por isso que nós estamos orando, não só para ganharmos aí a nossa, né, aquilo que nós defendemos, os valores cristãos, mas também para Deus mudar a mentalidade do brasileiro, tirar de nós esse ranço de escravidão. A própria igreja de Jesus no Brasil, ela sofre demais com isso. Então, Cleonice, mas olha só, é o que eu estou falando, se são descendentes, se tem descendentes de Caim, quando chega o Espírito da Graça, quando o Senhor Jesus vem, a gente não sabe como, mas ele vai chamando pessoas. E como ele não faz acepção de pessoas, ele chama quem ele quiser, filho de quem for. Pode ter a maldição que for na família, que ele ama as almas, ele ama você particularmente, individualmente. Você não precisa ir num culto de quebra de maldição, porque isso é palhaçada. Exatamente, Mônica, a maldição de Caim também caiu por terra. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Jesus pode alcançar qualquer criatura na terra.
Agora, você não precisa ir num culto de quebra de maldição, de aquele negócio lá familiar, constelação familiar. Isso tudo é palhaçada. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer na vida. Gente que quer criar uma teologia diferente só para atrair seguidores, atrair adeptos. Você precisa crer na palavra de Deus. Você não precisa ir num culto de quebra de maldição. Isso aí é falta de fé. Isso aí é você achar que a oração do pastor vai mudar o seu coração. Às vezes você não quer compromisso com Deus, não quer orar, não quer ler a Bíblia, mas fala assim, tem um culto lá de quebra de maldição. Opa, vou lá, né? Quem sabe melhora a minha vida. Quem sabe, né? Não custa, né? Já viu aquela pessoa que fala assim, oração nunca é demais, né, irmão? Quando a pessoa fala isso comigo, dá vontade de falar, nem vou orar por você mais, some daqui. Às vezes você fala, né? Você quer ajudar, você fala, eu posso orar por você? A pessoa fala assim, oração nunca é demais. Fala, então você some da minha frente. Antes que eu te dê uma tapa na orelha, porque eu não vou orar mais. A vontade que dá é essa. Por quê? Porque você vê que a pessoa está completamente alienada. É lógico que eu falo brincando, né? Eu não vou querer dar tapa na orelha de ninguém. Mas o fato, irmãos, é que o Senhor, olha o que Deus está falando nessa noite. Ele tira do pó, né, o pobre e o necessitado. Então ele tira você da condição chamada condição do pó. Certo? Vamos chamar essa condição a condição de pó. Exatamente, Rainal. O velho fica no túmulo. Pois é, então, a pessoa não tem entendimento, Mônica, mas o problema não é não ter entendimento. O problema é a pessoa que nunca busca o entendimento. E aí fica correndo atrás dessas coisas, sabe? Uma salvação baseada em recursos humanos. Então, amados, no versículo 9 a gente tem um outro exemplo. Faz com que a mulher estéril habite em casa e seja alegre mãe de filhos. Se tem alguém aqui nessa noite, né? Se tem uma mulher aí estéril, ou se tem um homem estéril, eu vou te dizer uma coisa, você pode ser curado agora. Você pode ser curado agora, nesse momento. Sabe por quê? Porque ter filhos é um dom da primeira criação. Você não precisa suplicar a Deus. Você não precisa implorar que Deus tire a sua esterilidade. Eu tenho experiência com isso. Já orei por pessoas que eram estéreis, mas orei assim, né? Eu expliquei o fundamento da fé, que a minha oração é mais uma conversa em palavras do que propriamente fechar o olho e ficar lá viajando. Então eu já visitei famílias que a mulher, o marido era estéril, conversei, expliquei, e daí 3 meses a mulher estava grávida. Por quê? Porque a pessoa fez, né, o que eu falei, certo? E o que eu digo para essas pessoas? A gravidez, a concepção, é um dom da primeira criação. O Senhor está usando a sua esterilidade para você buscá-lo. O Senhor quer que você fale com Ele. Você não percebeu que Sara era estéril para ela aprender a buscar o Senhor e se tornar uma esposa de fé como era seu marido Abraão? Você não percebeu que a mãe de Samuel, Ana, né, era estéril porque Deus queria trazer um profeta à terra, mas as mães que tinham filhos naturalmente não tinham interesse, não tinham coragem de entregar um filho para servir ao Senhor. E aí Deus levou aquela mulher a um desespero para ela querer ter um filho, nem que fosse para tirar o opróbrio dela, para ela não ser humilhada pela sua adversária lá.
Penina, né? Então, para Deus levantar Samuel, Deus teve que permitir uma mulher ficar estéril, nascer estéril. Aquela mulher um dia falou: peraí, em vez de eu ficar aqui chorando, eu vou contar o meu problema para Deus. Aquela mulher, pessoal, aquela mulher foi o instrumento que Deus preparou. As mulheres que tinham filho naturalmente não foram usadas. Por quê? Porque elas confiaram no seu ventre. Elas achavam que era tão normal que elas não tinham gratidão. Elas não tinham coragem de devolver para Deus um filho. Deus queria levantar um profeta na terra. Olha como que Deus trabalha. Aí Deus coloca uma mulher estéril. Quando essa mulher nasce lá, talvez 20 anos atrás, né? Eu não sei a idade que ela tinha quando Samuel nasceu. Quando aquela mulher nasce lá atrás, 20, 30 anos, estéril, e essa mulher passa por uma luta, ela se casa com um homem que tem 2 esposas e tem uma que é uma mala sem alça. E ficava aquele conflito, a mulher fazendo raiva nela, provocando ela todo dia. Tudo isso aconteceu por quê? Aí quando a gente vê o milagre, a gente entende tudo, né? Aquela mulher foi lá, abriu o coração, chorou diante do Senhor. Falou: Senhor, tira o meu opróbrio, me dá um filho. E aí ela falou assim: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar ele ao Senhor por todos os dias da sua vida. Aquela mulher, pessoal, ela se tornou mais agradecida de ter um filho do que todas as outras que tinham filho naturalmente. Então, se você tem um problema, uma limitação na sua vida, olha o que Deus está falando. Se você tem uma limitação na sua vida, isso é para a glória de Deus. Mas você está aí de cabeça baixa, chorando, murmurando, reclamando, brigando, xingando, com raiva de Deus. A partir de hoje você vai mudar o seu pensamento. A partir de hoje você vai falar: Senhor, amém. Amém, esse problema é para a tua glória. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai mudar minha história a partir de hoje. Que a partir de hoje o que para mim era um fardo, agora é um motivo de alegria, de orgulho. Mas orgulho em que sentido? Né? Um orgulho santo, lógico. Não é para você se orgulhar, inchar o peito, né? É motivo de alegria, de honra. Entendeu? Inclusive pecados, né? Os pecados que você tem, que você não consegue se livrar, é só porque você não decidiu ainda buscar o socorro do Senhor. Então o Senhor está permitindo para te humilhar, para te quebrar até você acordar para a vida. Ah, irmão, eu tenho um problema, né, de masturbação, eu não consigo sair do banheiro. Ah, irmão, eu tenho um problema de assistir pornografia, eu tenho um problema de adultério, eu não posso ver a mulher do vizinho. Deus está permitindo você ficar nessa paixão aí, esse tesão enrustido, né, essa coisa esquisita, para você clamar a Ele. Quando você começar a clamar de verdade, você vai ver que aquilo ali não era nada. O Senhor desfaz poderosamente. Mas a gente não clama, né? A gente passa anos dando cabeçada. Não é culpa só de vocês. A gente não tem um ensinamento, né, pessoal, mais profundo, infelizmente. É raro você encontrar uma igreja que tem um ensinamento que vai lá no carnegão mesmo e você está esperneando e o médico está operando e você gritando e o médico falando: não, calma aí, vai sair esse carnegão aqui. Aí na hora que sai você... valeu a pena, né? Saiu o carnegão. Mas como hoje tem muita concorrência de igreja, né? Vai no espinho. Como tem muita concorrência, né? Então, infelizmente, muitos pastores falam assim: se eu apertar demais, a irmã vai espirrar fora e vai para outra igreja.
Se eu apertar demais aqui, a irmã vai lá para aquela igreja que faz dancinha, né, coreografia. Aqui na plataforma a gente chama de dancinha. Na igreja a gente chama de coreografia. Amém, até não sou assim, 100% contra. Para mim é indiferente, mas o problema é o povo que dança lá na igreja, mas depois está em casa reclamando da vida, murmurando. Esse é o problema que eu vejo. Ah, irmão, você é contra dançar na igreja? Ué, depende. Será que a pessoa dança em casa, na presença do Senhor, quando ela está sozinha, tem ninguém vendo? Porque se ela não dança em casa para o Senhor, né, como uma esposa dançaria para o seu marido, até na hora H, né, tem situação que é interessante, né? Você está ali com a sua esposa, com o seu marido, e você fala, amor, vou dançar para você. Aí você dá aquela rebolada charmosa, o seu marido, opa, mistério. Faz parte do casamento. Né? Uma benção, quem dera que todos os casais tivessem isso. Mas você tem que dançar para Jesus é na intimidade. Para depois você dançar lá na igreja. Vocês estão entendendo? Questão de prioridade. Não tem nada de pecado, tá, pessoal? Não tem nada de pecado. Você que é casado, você homem que é casado, dentro de 4 paredes, o que os dois concordarem está feito. É a intimidade do casal, ninguém tem direito, não vai deixar pastor entrar na sua intimidade. Não vai deixar ninguém. A não ser que você faça coisa que mutile, né, o seu corpo. Aí é complicado, aí não. Você não pode destruir o santuário de Deus. Mas se quiser fazer uma dancinha, botar uma lingerie especial, né? Os dois concordando, não tiver nenhum sentimento de culpa, de tipo assim, isso é pecado, meu irmão, meu marido. Não, né? Vamos fazer sexo com um lençol, com um buraquinho no lençol. Isso tudo aí é o que? É carne pura, não tem nada a ver com santidade. Então, amados, quando fala aqui que o Senhor, né, tira do pó o pobre, quando o Senhor transforma a mulher estéril numa alegre mãe de filhos, isso é verdade, é um fato. Gostou, né, Cleonice? Cleonice ficou feliz aí, entusiasmou com o negócio. Isso é um fato. Danço para Brígida. Danço para Brígida. Como ela está chegando, põe um hino. Quem que é a Brígida, ou Maria? É da sua família? Ah, sim. Aleluia, né, Rupert? Mistério profundo. Então, irmãos, quando você entende essas coisas, você para, né? Mandrágora. Ai, Jesus. Ou então mandar agora, né, o Rupert? Manda agora. Mandar agora. Fé em Deus é amor. Lá na Deus é amor, é assim. Você entendeu a trocadilho, né? Eu sou o rei dos trocadilhos, cuidado. Ai, meu Deus. Tô até chorando de rir aqui. Mas, irmãos, olha que bênção, né? Voltando aqui na seriedade, olha o que Deus está falando. Ai, Jesus, misericórdia. Mas olha, voltando aqui, né? Falando sério, olha o que Deus está falando com a gente, irmãos. Você tem que aceitar essa prensa de Deus, tá? Essa prensa de Deus. Você está prensado. Por um lado, você tem os seus problemas pessoais, muitos dos quais ou você nasceu fazer stand-up, né, Cleonice? Não, mas gente, vamos falar sério, vamos voltar aqui. Vocês também gostam da brincadeira. Se eu der uma brecha, aí acabou, né? Aí a palavra acaba ficando de lado. Não, mas vamos voltar aqui.
Ó, voltei. Vou botar até uma gravata da próxima vez para vocês dar mais valor. Acho que tá faltando a gravata, né? Para eu ter mais poder. O dia que vocês me verem com a gravata, falam, agora vai, agora o irmão é poderoso. Né? Deixa eu fechar aqui, ó. Botar uma gravata. A gente parar com as brincadeiras. Mas então, o Senhor, ele tem você numa prensa, por quê? Porque Ele está te conduzindo pela vida fora, pessoal. Imagina que fosse... Pois é, né? Verdade, ô Rupert. Imagina, pessoal, que você... Oi, Rafa. Seja bem-vindo. Imagina que a vida, né, é um rio, tá? E esse rio tá cheio de bicho feroz, crocodilos, né? E tudo mais, piranhas. E Deus quer te livrar dos crocodilos, das piranhas, mas você não sabe onde eles estão. Então você tem que deixar o Senhor te conduzir. O Senhor às vezes ele vai permitir uma situação aparentemente difícil, mas ele vai... Irmãos, me ajuda aí, vamos parar com essa risada aí, que senão eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, fui falar o negócio das piranhas, depois que eu liguei, falei, meu Deus, já falei bobagem aqui. Mas esse rio está cheio de coisas, né, de obstáculos. Inclusive tem ponta de galho, de árvore caída ali. Tem pedra, né, que pode furar o fundo do seu barco. Certo? Oi, Rita Moreno. Seja bem-vindo. Boa noite. Pois é, tem que ter cuidado, né, Rupert? Eu espero que você não esteja falando de experiência própria. Mas aí o Senhor... Cobra também. O Senhor quer te conduzir Cleonice. O Senhor quer te conduzir, né, para você atravessar esse rio sem ser ferido. Mas é como se você tentasse tomar dele o controle do barco, né? Você tentasse tomar o controle. Vocês lembram quando Jesus permitiu lá, mandou os discípulos atravessar? A Bíblia fala que ele obrigou, né, os discípulos a atravessar o mar da Galileia. Por que Jesus obrigou? Porque era a hora certa. E Jesus já sabia tudo que ele ia fazer. Ele ficou lá de cima da montanha, orando, mas vendo os discípulos lá embaixo. E eu particularmente creio, irmãos, que quando começou a levantar aquele vento, o Senhor Jesus já sabia o exato momento que aquela tempestade ia se levantar. Então ele desceu antes. E bom será se ele não foi trasladado, né? A Bíblia não fala, então eu não posso afirmar, mas eu sei que na hora que a coisa começou ali, o mar ali ficar meio revoltoso, o Senhor Jesus passa por eles andando ali sobre as águas. E aí, eles que não tinham ainda essa confiança que Jesus estava conduzindo o barco, mesmo de fora, né, entre aspas, de fora, porque Deus vê a nossa vida como um todo. Então, como eles não entendiam isso, eles acharam que Jesus era um fantasma. Então, quando você não aceita a vontade plena de Deus na sua vida, quando você não aceita a direção... Oi, Henrique, boa noite, irmão, seja bem-vindo. Quando você não aceita a direção clara, né, definida de Deus, quando você não tem a fé completa, você vai achar que Deus é um fantasma na sua vida. Os atos do Senhor vão te causar medo. As ações de Deus na sua vida vão deixar você com medo. Ele está fazendo para o bem, Ele está te protegendo, embora você não entenda naquele momento, mas você está achando que é um fantasma. E aí você murmura, né? Você fica desesperada. Não é possível, como é que Deus está fazendo isso comigo? Não pode. Ô Senhor, por que o Senhor permitiu uma situação dessa? Mas se você tiver na fé completa, você vai aceitar tudo, seja bom ou ruim, como Deus te conduzindo pela vida, porque você não sabe
Você não sabe trilhar o caminho sem se machucar. Às vezes você escolhe, por exemplo, mudar para uma outra cidade. Ah, eu moro em tal lugar, mas eu vou mudar para não sei aonde lá. Ou porque você acha a cidade bonita, ou porque você tem um parente lá, você fala, vou mudar para lá, mas você não consulta Deus. Aí Deus envia um obstáculo, né? Você contrata um caminhão de mudança, o cara do caminhão não aparece. Aí você fala assim, cachorro miserável, marquei com o cara, paguei adiantado e o cara não apareceu. Sumiu com o meu dinheiro. Vamos dar um exemplo assim, né? Uma coisa que você não vai gostar. Aí, em vez de você pensar assim, gente, peraí, o que Deus está querendo falar comigo? Será que Deus não quer que eu mude? Isso você às vezes não pensa, você começa a reclamar, né? Se Deus permitiu o cara sumir com o seu dinheiro, é porque foi o único jeito de você escutar, né? De ter a chance de você escutar. Mas você começa a murmurar e até pergunta, Senhor, onde o Senhor está, Senhor? Por que o Senhor não olhou para mim? E Deus está te livrando. De repente aquele caminhão ia cair numa ribanceira com suas mudanças, com tudo, você ia morrer lá, além de perder tudo. Eu falei que outro dia, né, o caminhão de baiano vindo lá do Nordeste para São Paulo. E aí eles pararam a determinada altura e o cara foi lá no meio do mato fazer a número 2. Quando ele voltou, a turma tinha esquecido dele e foi embora. E ele gritando de longe, abanando o chapéu, oh, seus miseráveis, vocês me esqueceram para trás. E xingou tudo enquanto é nome. Lá na frente o caminhão caiu, morreu todo mundo. Então, quer dizer, ele deu literalmente uma cagada, né? Literalmente. Mas não foi uma cagada, foi Deus que protegeu ele. Por algum motivo, Deus quis salvar a vida dele, preservar a vida dele. Então, o que acontece na nossa vida, pessoal, quanto mais você entregar ao Senhor e aceitar pela fé, né, por esse conhecimento que eu estou te passando, não para você ser um conformista, deitar na rede e ficar lá esperando a morte chegar. Não estou falando disso. É aí que tá a prensa. Você tem que caminhar para frente. Você tem que cumprir, né, as tarefas do dia. Você tem que assumir a sua responsabilidade como marido, como esposa, como filho. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer as coisas da vida. Mas no meio dessa caminhada, você sempre debaixo da nuvem, né? E estar debaixo da nuvem é você aceitar toda a sua condição. Por exemplo, hoje alguém de vocês pode virar para mim e dizer assim, ah, irmão, a minha vida está muito difícil. Eu tenho um trauma, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo gostar de ninguém. Eu não consigo ir para a igreja, eu não tenho mais força para ir para a igreja. Se você é crente, se você já teve avivado um dia, né, já creu no Senhor, e você hoje não tem força para ir para a igreja, é o Senhor que está te impedindo de ir para a igreja. Sabia disso? Mesmo assim, não é desculpa para você ficar acomodado o resto da vida. Você tem que buscar o Senhor para que Ele te dê a força novamente. Porque aí Ele vai te dar do jeito certo. Na hora certa, do jeito certo, Ele vai te dar, mas você tem que buscar. Se você acomodar na situação, você está mostrando para Deus que você não quer, que você fica por ali mesmo. Mas Deus permite as situações. Ele, de certa forma, em alguns momentos, Ele endurece o nosso coração, igual Ele fez com o Faraó. Vai ter momento, dependendo do pecado que você praticar aí, a situação, ele vai travar você igual ele fez com o Faraó. Só que Faraó já não tinha jeito, né? Faraó não tinha nada com Deus. Ali é um exemplo extremo.
Mas você, cristão, Deus vai te travar para quê? Para quando você voltar, você dar valor. Igual eu falei hoje de manhã aqui, quando Abraão teve aquele caso lá com Agar, né? Inclusive combinadinho com a mulher dele que sugeriu, ele gostou da ideia, né? Aí foi lá, deitou com Agar, teve um filho. Deus se ausentou dele 25 anos. Perdeu a salvação? Não. Deus não abandona. Mas ele para de falar. Ele para de falar. Você fica talvez 10, 15, 20 anos sem ouvir a voz de Deus. Mesmo assim, se você já tem o conhecimento, é sua obrigação buscar. E nessa noite você aprende, pela palavra de Deus, que o que está faltando é justamente você buscar mesmo, ainda que não tenha sentimento nenhum. No início, quando você creu, você era um bebê na fé, aí Deus, né, te deu todo o sentimento, fez você chorar, falar em língua, mistério, né, cantava no microfone da igreja e tudo mais. Você tinha aquela fé pura, né, aquela fé dinâmica. Então, Sebastiana, essa revolta que você está com o povo aí, ó, isso aí é Deus te travando, para você clamar a Ele e pedir a Ele que tire essa revolta do seu coração. Que tire essa revolta. Você vai ter que buscar e trabalhar, né, a sua mente, trabalhar o seu coração, até você entender que todo esse travamento que Deus permite na sua vida é para você buscar Ele. É para você buscar Ele. Então todas as coisas cooperam para o bem. Eu até vou mudar, o Espírito Santo vai me permitir que dizer de um outro jeito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Daqueles que Deus chama. Tô achando que tá. Ah, entrou uma propaganda enjoada aqui. Aqueles que Deus chama, Deus ama, né? Mas aqueles que Deus ama, você pode falar, mas então Deus ama uns e odeia outros? Não, não é isso que eu estou dizendo. Oi, Renato. Vai ter que sair, irmão? Terminando já, tá? Não vai demorar muito, não. Aqueles que Deus chama, pessoal, quando você é chamado, quando você crê no Senhor, você toma consciência do amor de Deus. O ímpio não tem consciência do amor de Deus. Então, de certa forma, como falei também hoje de manhã, ele é preservado pela sua ignorância. Ah, sim, Renato. Desculpa, é porque você teve que entrar de novo, né? Entendeu? Ele é preservado pela sua própria ignorância. Tipo assim, Deus está esperando um momento mais apropriado para tocar no coração dele. Se ele vier agora, ele vai ser um crente que vai cair mais fácil. Então ele ainda tem que passar por algumas provas, alguns sofrimentos, um quebrantamento, para daqui a pouco chegar a hora certa e Deus falar assim, agora está na hora de acordar. Aí o Espírito Santo vai lá e traz. Quando essa pessoa acorda, é que começa o verdadeiro livre-arbítrio dela. Ela começa a ter consciência dos seus atos perante Deus. O ímpio, ele não tem consciência dos seus atos perante Deus. Ele até tem uma religião, às vezes, né? Tem uma noção religiosa. Ele vai na missa, lá na igreja católica, ou às vezes até na igreja evangélica, né? A convite de um amigo, senta lá, fica lá, tá o tempo todo ouvindo, mas aquilo parece que não entra, né? Porque a pessoa está separada no entendimento. Quando a pessoa vem a crer no Senhor, ela nasce de novo. Então aí a dimensão espiritual cobre ela, né? Desce sobre ela, como uma unção lá que fala, a unção de Arão, né? O óleo que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba, sobre a gola das suas vestes. O Espírito Santo toma você como se fosse um bebê, né? Igual um bebê quando nasce, você envolve ele ali no manto, né? Coloca no seu colo,
Aí você começa a dar para ele o quê? O leitinho, né? O puro leite espiritual. Então é isso que Deus faz quando você nasce de novo. Ele faz milagres na sua vida. Ah, sim, Renato, desculpa, é porque você não pôs o nome dele. Então é assim que o Espírito Santo faz. Mas aí você começa a crescer e daqui a pouco você vira um jovem rebelde. E você resolve, né, começar a desobedecer os seus pais. O que acontece? Os pais vão te dar uma travada, né? Falou, agora você não tem mais, por exemplo, celular, até você aprender a me obedecer nisso. Agora você não tem mais, sei lá, você não vai estudar mais na escola particular, porque você não está me respeitando. Você não tem mais mesada, para quem dá mesada para o filho. Então Deus, de certa forma, faz a mesma coisa com a gente. Só que como Deus conhece realmente o nosso coração, dependendo da situação que a gente cai, você vai ter que ficar travado aí 10, 15 anos sem Deus falar com você. E aí Deus faz isso calculado, Ele sabe a hora certa. Mas Ele quer ver a sua perseverança, Ele quer ver a sua busca. E a sua pena pode ser também abreviada por bom comportamento. Entendeu? Só Deus e você sabe se você vai ficar naquela limitação ali, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos. Então, com essa dica que eu estou te passando de hoje, você pode, se você está nessa situação, se você está assim, irmão, não sinto a presença de Deus, parece que Deus me abandonou, você vai tomar essa atitude que eu te falei. Você vai começar a glorificar a Deus por tudo, inclusive pelo seu sofrimento, inclusive pelo fato de Deus não estar falando com você como falava antes. Você vai começar a falar, Senhor, é verdade, Senhor, eu não mereço que o Senhor fale comigo porque eu não te obedeço. Eu nem Bíblia eu gosto de ler, para que o Senhor vai falar comigo? O Senhor está certo. Mas agora eu vou ficar esperto aqui, vou começar a ler essa Bíblia, vou começar a clamar, vou começar a orar. Agora, você não pode também orar e falar assim, Deus, já orei hoje, tá? Anota aí. Quer me alivia aí, Senhor? Não, você vai fazendo. Você vai fazendo a vontade de Deus. Deus é que vai saber a hora certa, não é você. Deus vai saber a hora certa de você sair dessa prisão. Igual José. Aí, olha só. Uma coisa leva a outra. José lá, 13 anos, pessoal. Mas José ficou lá chorando, lamentando, falando assim, quando eu sair daqui, né? Quando eu sair daqui, eu vou vingar dos meus irmãos, eles vão ver comigo, vão matar todo mundo. José podia ter feito isso, né? Se ele pensasse com a cabeça carnal, mas José era um homem de fé completa. José era um iluminado, né? Era um homem de fé acima da razão. Você imagina ele, 13 anos ali, se ele ficasse reclamando, puxa vida, meus irmãos, como é que o Senhor permite isso, Senhor? Não, Senhor, o Senhor não me ama, não, o Senhor vacilou comigo, o Senhor foi injusto comigo. Não, José falou assim, gente, eu já estou aqui mesmo, o que eu vou fazer? Enquanto descansa, carrega a pedra, né? Vou começar a ajudar os outros presos, até chegar o tempo de Deus. E aí José levantava, ia lá, pregava para um, conversava com o outro, orava pelo outro, e está lá na cadeia. E chega alguém para ele e fala assim, quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui há 15 dias. Rapaz, eu estou aqui há 40 anos. Até hoje, nunca saí daqui. Aí, quer dizer, mais uma tentação para ele murmurar, né? Fala, nossa, se você está aí 40 anos, eu vou ficar aqui. Será que eu vou ficar aqui 40 anos? Porque com certeza alguém, né? Alguém falou isso para ele lá dentro da cadeia. Poxa, eu já estou aqui 40 anos. Depois que você cai aqui, meu irmão, nunca mais você sai. Né? O diabo sempre envia um mensageiro. E José não dava nem confiança. Aí daí a pouco, o carcereiro falou assim, gente, esse homem é diferente. Esse homem não está nem aí, parece que ele não está nem aí de estar preso.
esse cara é diferente, vou pedir para me ajudar, porque eu não dou conta, o negócio aqui está me estressando. Aí vai José, começa a ajudar a cuidar dos presos, e daqui a pouco tá na balança lá, ajudando a pesar os produtos, e o cara foi libertando ele, assim, né? Mesmo ali na prisão, mas o cara foi dando uma liberdade para ele que os outros presos não tinham. Mas por quê? Porque José era livre dentro dele. Então não tinha cadeia que pudesse prender a fé dele. Prender o corpo. E ele esperou o tempo de Deus. Ele ajudou muita gente. Ele profetizou para muita gente. Mesmo naquela condição. Ele não era livre ainda. Mas por quê? Ele falou, não, o Senhor sabe, né? Se o Senhor me pôs aqui... Então, de repente, você está igual José, está na prisão. José não era totalmente inocente, né? Ele foi meio soberbo. Ele fazia uma certa graça com os irmãos dele, né? Provocava os irmãos dele. E por causa dessa certa soberba dele, embora ele fosse temente, né? Não era uma coisa assim, não era um pecado para a morte, ele era um adolescente. Mas por causa dessa soberba dele, os irmãos dele julgaram ele na prisão. O apoio no meu negócio que planejo montar. Só não entendi, Rainal, o que você quis dizer. Mas aí, irmãos, olha só o que Deus está falando, que maravilha. Você, de repente, está numa situação semelhante à de José. Mas você está preso num vício, num problema que aparentemente não tem solução, né? Você está sem dinheiro para fazer certas coisas e você não sabe como resolver. Aí você vai começar a falar, não, Senhor, tudo isso... Lê antes assim para entender. Ô, Rainal, não chegou para mim, não. O que chegou foi esse aí, ó, o apoio no meu negócio que planejo montar. Eu subi aqui umas 20, 30 mensagens, não apareceu você aqui, não. Ah, pessoal, tem que ter cuidado na hora dos comentários, porque tem certos... Eu coloquei alguns filtros aqui. Dependendo da palavra que você colocar aí, o comentário não vai subir, tá? Mas os filtros, assim, aquelas coisas, né, que a gente... Ô, dona Delmira, tá sumida? Seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Achei que tava com raiva de mim, ué. Sumiu? Prazer, viu? Seja bem-vinda. Ah, a dona Delmira é uma irmã de fé, firme na rocha, graças a Deus. Então, irmãos, você está nessa prisão, né? Saiba que foi o Senhor que te colocou nessa situação. Então, tudo que te acontece, tudo, seja bom ou ruim, o Senhor está usando para te levar a clamar. Ele está te apertando, porque a Bíblia fala assim, ó, eu sozinho pisei no lagar da ira. Amém, Cleonice. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho aí. Olha o que a palavra fala. Eu sozinho, né? Jesus falando. Obrigado. Amém. Eu sozinho pisei as uvas. Vocês lembram, antigamente tinha um processo de pisar a uva, até hoje, né? Para fazer o vinho. O bom vinho, a uva é pisada com os pés mesmo ali. As pessoas entram ali dentro de uma tina, né? Então esse pisar as uvas representa justamente o que? Deus, né, nos apertando para sair o vinho, né, o bom vinho, que representa a vida. Então, se você entender e aceitar que todo aperto vem de Deus, tudo na sua vida... Oi, Suzana, seja bem-vinda, boa noite, Deus abençoe. Se você nessa noite aceitar isso, que todo problema na sua vida vem das mãos do Senhor,
que não tem mais diabo na sua vida, esquece isso, né? Tudo vem da mão do Senhor. Todas as limitações, seja de nascimento, seja condição familiar, tudo isso é o Senhor te levando a orar. Lembra que eu falei da mulher lá de Elcana, né? O Senhor queria levantar um profeta na terra. 20 e poucos anos antes, ele levanta uma mulher estéril. Essa mulher nasce estéril, pelo que a Bíblia dá a entender. Essa mulher enfrenta ela casa com um homem que tinha uma mulher já mala sem alça. Naquela época podia ter mais de uma esposa, né? Aquela mulher vai parar numa família descompensada, né? Tem a tal de Penina agora que vai pegar no pé dela. E isso tudo acontece para quê? Para que ela clame, e quando ela clama, Deus muda o cativeiro dela, muda a sorte dela. Então todo problema que você tem, irmão, minha irmã, todo problema que você nasceu, seja um problema de saúde, a família que não é lá a melhor, né? Talvez você ache que a sua família é a pior do mundo. Ah, minha família só tem gente perversa, só tem gente fofoqueira. Ué, mas Deus te levantou lá para você ser diferente. E à medida que você der o bom testemunho, tem mais opção das pessoas verem a sua luz. Porque tem gente, pessoal, que só vai vir para a luz depois que ela vê um testemunho vivo na frente dela. Porque são pessoas mais medrosas. Então Deus vai usar o seu testemunho, a sua fé viva, vibrante, sempre com uma palavra de ânimo, mesmo em qualquer circunstância, para essa pessoa ser tocada. Mas se você ficar murmurando, se você ficar falando que Deus foi injusto com você, enquanto você tiver qualquer resistência ao amor de Deus, isso é falta de fé. A falta de fé, no final das contas, é uma resistência ao chamado, ao amor de Deus, à vontade de Deus. Porque a fé, você não crê que Deus está no controle, que Deus te ama infinitamente. O amor de Deus não pode ser medido. Ele só pode ser impedido pela nossa mente teimosa, né? Por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não tem paz, você não tem alegria. Oi Maria Teixeira, a paz, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Então, amados, Deus falou, né? Eu creio que Deus falou poderosamente nessa mensagem. E nós vamos falar mais sobre isso, tá? Até ficar bem claro aí, talvez ficou alguma dúvida. Alguns irmãos, algumas irmãs chegaram mais no final. A gente vai voltar nesse assunto porque isso é importantíssimo. E como eu disse para vocês, pessoal, esse ministério nosso aqui é como uma nuvem, né? Aquela nuvem que Deus levantou lá para guiar o povo de Israel. Não que eu seja nenhuma espécie de Moisés, não é isso não. Tem outros irmãos aí. Mas, tipo assim, o meu ministério aqui, Deus me levantou como levantou vocês junto comigo aqui. Certo? Nós temos aí, pelo menos hoje, eu creio, né, que uns 15, 20 irmãos que são fiéis já. Praticamente toda a live a gente está junto aqui. Então é uma nuvem, é um movimento que Deus levantou. E eu tenho certeza, pessoal, pelo tanto que eu sofri, o tanto que Deus tem usado, revertido a minha história. Se você está comigo aqui, vou falar com toda modéstia, você é uma pessoa privilegiada. Você poderia estar agora numa igreja aí fazendo um reteté, né, rodando no meio da igreja. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está um pandeirinho na mão, e achando que está muito bacana, né? Não, você está aqui ouvindo uma palavra que dói. Eu sei que dói, eu sei que às vezes dá medo, machuca. Mas por que você está aqui? Porque Deus levantou você junto comigo, irmão. Você, irmã, Deus te levantou junto comigo. Você tem a mesma chamada que eu tenho. Amém, dona Delmira. Obrigado, querida. Acho tão bonitinha a dona Delmira. Ela tem, acho que 80 ou 81 anos.
Pessoa completamente lúcida e porque ama Jesus, né? Eu não sei se eu chego lá, dona Delmira, mas parabéns, né? Que Deus te fortaleça cada dia mais. Amém, Maria. Pois é, então, mas olha só, quando vocês falam isso, irmão, você lê a Bíblia, explica muito bem. É porque vocês estão na mesma dimensão, pessoal, senão vocês não iam entender. Quanta gente já entrou aqui e sumiu? Falou assim, esse cara tá falando aí, não tem base nenhuma, né? Quer dizer, a pessoa está em outra dimensão, está em outra esfera. Obrigado, Gabriel, pelo consolo. Valeu, viu? Valeu. Lá no céu, eu vou tomar uma coroa, uma pedrinha da sua coroa, só porque você falou isso aí. Mas vou tomar e sair correndo para você nunca mais achar ela. Mas então, irmãos, o Senhor colocou, né, que eu falo de questão da lei da atração no plano bíblico, né? O que eu falo da atração é isso aí, ó. Essa é a verdadeira lei da atração bíblica. A gente se atraiu aqui porque a gente tem a mesma mentalidade. Aqueles que perseveram, né? E eu falo isso, não é, Deus é testemunho, pessoal. Não estou usando um argumento para segurar vocês aqui. Porque eu sei que se Deus não segurar, né? Não adianta eu argumentar, eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência. Mas eu sei também que Deus vai afinar, né? Amém, Clarice? Se o Senhor, né, não voltar antes, porque se ele voltar eu estou subindo, não quero nem saber. Se o Senhor não voltar antes, eu recebo. Aí, Gabriel, recebe também aí a bênção da Cleonice aí, ó. 120. É lógico que eu quero chegar com saúde, né, Cleonice? Não quero também ficar vegetando, né? Mas amém, Deus seja louvado, né? Então, amados, essa afinidade é que faz a gente se entender. Amém, amém. Amém, Rainal. Essa afinidade é que faz a gente se entender e vocês entenderem o que eu estou dizendo e a gente, tipo assim, a gente louvar a Deus, né? Por essa bênção. Chegando nos 60, tá bom? Se eu for chegar aos 60, para mim só tem mais 10, né? Aliás, quase que só 9, porque ano que vem, em janeiro, se Deus permitir, eu já faço 51. Uma boa ideia, né? Amém, Clarice, amém, glória a Deus. Ano que vem eu faço 51, uma boa ideia. Aí a Maria. Nem que eu fosse o anjo, né, Maria? Nem que eu fosse o anjo lá que Jacó lutou com ele, né? Amém, Gabriel. Deus proverá. Amém, Martinho. É isso aí, ó. Essa palavra é boa. Deus proverá. É. Ela tá achando que eu sou anjo, né, ô Renato? Vai pegar no meu... Quem gosta da 51 é Cleonice. É o dragão, né? Mas isso aí é só para quem está ligado no mistério. 60 é pouco. Não, mas amém, né? Amém. O Senhor seja louvado. Irmãos, eu quero orar um pouquinho pelo nosso Brasil nesse momento. Eu estou com um desejo no meu coração aqui, irmãos, de abrir uma live hoje de madrugada, tá? Mas se eu for abrir hoje, de hoje para amanhã, vai ser por volta das 4 horas ou 4h30, tá? Não pode ser muito cedo não, porque eu tenho compromisso depois, e se eu levantar 3 horas, por exemplo, aí vai ficar difícil, porque eu teria que dormir de novo, senão não vou aguentar depois, né? 4 horas? Opa, glória, já tem um. Aí eu vou fazer esse propósito, então. Só que eu vou abrir 4h30, tá, irmãos? Até bom que não fica muito pesado para vocês aí também, porque amanhã eu tenho compromisso na parte da manhã
e aí eu já levanto de uma vez e já fico ligado, entendeu? Essa live vai ser breve, vai ser uma live aí de meia hora, 40 minutos, só para fazer uma oração. Mas eu quero orar também nesse momento, né? Mando no zap. Vai aparecer dessa vez, Mônica? Porque você não apareceu não, né? Você acha que eu não senti, né? Sua falta. Maria, amém, Maria. Ah, sim, entendi. Amém, dona Delmira. Obrigado, querido, pelo carinho. Tamo junto, Rafa? Gabriel já falou aí, ó, já deu a palavra dele. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, né? Senhor, nós te louvamos por essa noite, Pai. Entregamos agora mais uma vez o nosso Brasil nas tuas mãos, o nosso país, Pai. Essa decisão que está para ser tomada no dia 30. Nós temos já visto sinais, meu Pai. Até as pesquisas da concorrência têm dado aí um crescimento. Eu não sei, Renato. Não sei o que aconteceu com ela. Tem dado aí, Senhor, um crescimento, né? Mas nós não confiamos nem nas pesquisas, não confiamos na carne, não confiamos no homem. O nosso pedido vai diretamente ao Senhor, que controla todas as coisas. O Senhor que tem nas mãos a chave, né? Da vida, da morte. O Senhor que tem o controle de cada átomo, de cada célula do nosso corpo. É a Ti, Pai, que nós clamamos. Nós não confiamos nas pesquisas, nos prognósticos dos políticos, né, ou dos críticos da política. Nós não confiamos, Senhor, em videntes que falam aí na internet que o nosso candidato vai ganhar. Não, nós confiamos no Senhor, nós invocamos o nome do Senhor nessa noite. Ainda que a nossa mente seja tentada a pensar, né, fazer cálculos, imaginar coisas, nós lançamos por terra agora toda a vã esperança e colocamos nas mãos do Senhor o nosso Brasil. Que o Senhor nos livre, meu Pai, do comunismo, do socialismo. Que o Senhor nos livre, meu Pai, da praga, né, que quer implantar ideologias destruidoras no nosso Brasil. Que o Senhor nos dê ainda uma oportunidade, Pai, como igreja e como povo, de recebermos melhores informações na política, de recebermos, né, que a água chegue em todos os lugares do Brasil, como já tem chegado, que a informação correta possa chegar para as pessoas, para elas não serem enganadas pela mídia, essa mídia mainstream, essa mídia corrupta, né, comprada. Nós repreendemos, meu Pai, todo espírito imundo. Nós pedimos que o Senhor visite agora os ministros, Pai, do STF, que o Senhor leve ou ao arrependimento ou ao quebrantamento, Pai, por causa da injustiça que tem sido feita. Que o Senhor visite agora, meu Deus, os gabinetes dos juízes, que o Senhor visite deputados, senadores, todos aqueles que estão armando contra a nossa nação, sejam desmascarados como Amã foi desmascarado pela oração do teu povo através de Esther, que foi ao rei e fez um pedido. Assim nós chegamos, Pai, no teu santuário, fazemos esse pedido, meu Pai, que o Senhor desmascare todo o Amã na política. Nós não queremos, meu Pai, uma condenação para nenhum ser humano, mas se eles têm feito alguma coisa contra o nosso Brasil, Pai, que o Senhor possa julgar sim, e se for preciso, que o Senhor venha esmagar a cabeça da serpente. Nós oramos, Pai, e glorificamos o teu nome. Somente em Ti está a nossa esperança. Nossos olhos estão fixos em Ti, meu Pai, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa total esperança. E nós cremos, Pai, no que depender de alguém na terra, como ser humano, como voz profética, nós declaramos a vitória, meu Pai, da direita, a vitória dos valores familiares. Nós declaramos a vitória, meu Pai, da democracia, que ainda é um regime melhor do que os outros regimes que querem propor para nós, onde a gente tem a liberdade de imprensa, onde a gente tem a liberdade de pensamento, de expressão,
onde nossos filhos possam ainda ouvir a palavra do Senhor sem ser escondido no meio do mato ou debaixo de uma ponte, onde não se feche igrejas, onde não se cale, meu Pai, a voz dos cristãos. É isso que nós declaramos, Pai, pela fé. Um país, meu Pai, onde haja a liberdade com a qual o Senhor nos libertou, e para que nós, como igreja, possamos ainda profetizar muita vida, muita bênção a essa nação brasileira. Então, se depender de alguma voz profética, né, nós estamos aqui declarando a vitória da democracia, a vitória da direita, a vitória dos valores da família. Nós te adoramos mais uma vez nessa noite, agradecemos por tudo, meu Pai. Te bendizemos e esperamos em Ti, junto com meus irmãos. O Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3, em meu nome, ali estou no meio deles. E o Senhor disse, tudo que 2 dentre vós concordarem em oração, será feito por meu Pai. Nós temos aqui 30 pessoas, Senhor, concordando em oração. Então isso é mais do que a Tua palavra pede. Nós estamos aqui concordando que o Senhor estenda as Tuas mãos, que o Senhor manifeste o Teu poder, meu Pai. Sejam destruídos os inimigos do Senhor, os inimigos da família, em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém, irmãos. Muita alegria no meu coração, muita gratidão. Inclusive, né, os irmãos aí orarem junto, né, a gente concordar é muito importante. Nós criamos aqui uma corrente, irmãos, um poder que vocês não fazem ideia. Tá? O Senhor tem um poder maravilhoso quando Ele age no meio da igreja, que concorda, né, que clama numa direção só, a uma só voz. Por acaso eu estou falando aqui, mas vocês são a mesma voz junto comigo. E cremos, né, pela misericórdia do Senhor, não também só por causa de nós, mas o Senhor decidiu, né, colocar a misericórdia dele à nossa disposição quando nós clamamos. Então tá tudo certo. Amém, Cleonice? Você também. Amém. Deus abençoe a família de todos vocês. Dê a vocês aí uma boa, excelente noite de sono. Amém, Ieda. Amém, querido. Deus te abençoe. Tá? Tenhamos uma noite abençoada e uma noite tranquila. Não se esqueça, irmãos. Amém, Chico. A palavra de hoje foi bênção, tá? Mas se Deus quiser, irmãos, vai estar tudo no YouTube esses vídeos, tá? Eu acho que quem estava aqui diria para você, Chico, você não deveria ter perdido essa mensagem. Mas então às 4 horas, aliás, 4h30, tá, pessoal? 4h30 da manhã. Eu aguardo vocês para a gente fazer um breve clamor também perante o nosso Deus, para que Deus manifeste a sua misericórdia. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é para estarmos ligados, né? Para no nosso espírito a gente estar sempre atento, sempre ligado. É por isso que oramos insistentemente. Amém, irmãos? Não é a nossa insistência que vai mudar o Senhor, mas é a nossa perseverança em lapidar, né, através disso as nossas almas. Amém, Chico? 4h30 da manhã. Amém, Rafa. Obrigado por escrever aí, para ficar bem claro, né? Mas amém, ô Mônica, se você puder, será um prazer, tá? De qualquer forma, a gente vai estar orando aí por você também, né? Os irmãos quiserem ajudar a lembrar aí, a Mônica vai estar na estrada. E vamos que vamos. Tá, irmãos? Se você quiser convidar alguém aí também da família, algum conhecido, mandar aí um compartilhamento, em nome de Jesus, estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus.